Boa noite, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos à live da Primeira Igreja Batista em Monte Alto, momento de adoração ao Senhor. E convido você a participar conosco, a cantar conosco e participar desse momento na presença do nosso Deus. E para que possamos dar início a esse culto de adoração, queremos orar nesse instante. Nós vamos estar pedindo à irmã Juliana que esteja orando ao Senhor, e assim estaremos prosseguindo com o momento de adoração. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar na sua casa, poder louvar, Pai, engrandecer o seu nome, agradecer por todas as bênçãos, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nesse momento nós queremos te entregar esse culto no seu altar, Senhor. Que o nosso louvor, Pai, a nossa adoração seja agradável a Ti, e que tudo que for feito aqui, Senhor, seja para a Tua honra e Tua glória. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar louvando com Há um Doce Espírito Aqui. Louvado seja o Senhor. Amém. E nesse momento, em forma de oração, vamos estar louvando com Todavia Me
vida dos nossos irmãos, Pai, que estão, infelizmente, sofrendo de alguma enfermidade, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nesse momento, Senhor, estar visitando com o Seu Santo Espírito, dando consolo, dando refrigério. Que nesse momento, Pai, eles possam se sentir confortados, Pai, por Ti. E que qualquer dor, Pai, qualquer angústia, qualquer sofrimento que esteja assolando a vida dos Seus filhos, Pai, elas possam, Pai, estar caindo por terra em nome de Jesus, para que eles possam sentir apenas o Seu amor, o Seu cuidado. Esteja também, Senhor, com as famílias, Senhor, que ficam preocupadas, que ficam angustiadas, Senhor, com tanto sofrimento, Senhor, sem saber o que pode acontecer, com um sistema, Senhor, que às vezes não funciona, Pai, mas Tu sabes de todas as coisas. O Senhor possa estar cuidando de cada coração. O Senhor possa estar cuidando, Pai, das famílias, dando o que cada uma precisa, Senhor. Esteja também, Senhor, com a vida do Pedro, Pai, que vai estar operando, Senhor, amanhã, o filho da Fabielle. O Senhor possa estar cuidando do Teu filho, Senhor, entrando com provisão ali também, Senhor. Esteja preparando, Pai, os médicos, a equipe que vai estar cuidando dele ali, Senhor. A viagem que ele vai fazer para o Rio. O Senhor possa estar cuidando de tudo, Senhor, e trazendo ele em segurança, Pai, com a Sua santa paz. Toma também, Senhor, ali no hospital, a vida do irmão Elias, Senhor, que retornou para o hospital. O Senhor possa, Pai, estar cuidando dele, Senhor. O Senhor possa estar cuidando dos médicos que estão olhando ele, da equipe de enfermagem. E que esses dias que ele possa estar passando ali, Senhor, não venham a pesar, Pai, sobre a vida do Teu filho, que ele não sinta, Pai, esses dias, mas que o Senhor possa estar dando consolo a ele, Senhor, e que ele, quando ele menos esperar, ele possa estar em casa novamente, para o seio da sua família, Senhor. E tantos outros, Pai, que nós não sabemos, eu não sei o nome no momento, mas que o Senhor possa estar cuidando, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, da vida das nossas famílias, da vida dos nossos vizinhos, Senhor, dos nossos parentes que estão distantes. Tenha cuidado com eles também, Senhor. Muito obrigada por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todo o cuidado, por todo o amor que o Senhor tem depositado em nós, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10. A palavra de Deus nos diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor, seu Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Queridos, nós temos falado nesses dias sobre a glória de Cristo, a glória de Deus. A importância de podermos estarmos no centro da vontade de Deus e glorificando em todo o tempo com a nossa vida, adorando ao Senhor, expressando essa adoração, esse culto, expressando a vida com Deus através das nossas vidas, seja no trabalho, seja no lazer, seja em casa ou na igreja, onde estivermos. Nós precisamos glorificar a Deus a todo tempo. Então, nesse instante, nós queremos focalizar um pouquinho o texto que nos diz, que a busca de Deus por Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, após o pecado. Deus os tinha colocado ali com esse objetivo de glorificação. Mas chega um momento que eles deixaram aquele lugar, porque eles caíram em pecado. Então nós vemos que o pecado separa o homem de Deus,
distancia o homem de Deus. O pecado fere a imagem de Deus em nós. Por isso, naquele momento, Deus o chamou: onde estás? Porque sabia que tinha acontecido alguma coisa. E assim nós vemos que na nossa vida também, muitas vezes nós estamos fora do lugar. Estamos fora do foco. Estamos fora ou longe do propósito de Deus para nós. E são nesses momentos que nós precisamos aprender com a palavra, para que possamos voltar a estar na presença do Senhor. Você já alguma vez esteve fora da presença de Deus? Alguma vez você esteve fora do lugar, dessa centralidade de Deus? Como você se sentiu? Como naquele momento você percebeu que estava distante de Deus? É nesse momento que nós podemos ver como nós ficamos embaraçosos, como ficamos talvez tímidos, como ficamos às vezes sem ação, porque estamos num lugar fora da presença de Deus. E é nesse tempo que nós precisamos aprender com 6 homens sobre essa necessidade de estar na presença de Deus. A atitude de alguns homens de Deus do passado nos ensina. E nós podemos ver, em primeiro lugar, Elias, um trabalhador desencorajado. Elias, devido àquele momento em que ele enfrentava 400 homens, foram derrotados por ele, porque ele confiou no Senhor, ele orou ao Senhor, ele entregou a Deus. Depois ele fugiu devido a uma mulher. E ele foi para a caverna. E ali, o lugar de desânimo estava realmente no coração e na vida de Elias. Mas esse lugar é um lugar errado para o trabalhador, para aquele que quer servir ao Senhor, para aquele que quer estar na presença de Deus. Devemos animar a nós mesmos diante do Senhor. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, diz que Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Quando estamos desanimados, para baixo, quando estamos amargurados, tristes, a tendência também é colocar as outras pessoas da mesma forma. Mas naquele momento, houve uma ação de Deus na vida de Davi, houve uma reação de Deus na vida de Elias. Deus animou os seus servos, Deus falou ao coração deles. E assim podemos ver que Deus trabalha em todo momento diante de nós e para nós. Deus fala aos nossos corações. Deus disse para Elias: olha, aqui não é este lugar. Volte para onde você precisa estar. Deus falou com Davi: olha, nesse momento você é o homem escolhido para voltar e buscar o povo, os seus filhos, as esposas, para que o povo se alegre na minha presença. Você está desencorajado? Você está desanimado? Você está realmente se sentindo destruído diante dessa pandemia, diante das condições que você tem levado, diante dos problemas que tem assolado a sua vida, a sua casa? Deus quer falar com você. Deus quer falar ao seu coração. E Deus quer animá-lo nesse momento que você está passando. Então, tão somente ouça a voz de Deus. Em segundo lugar, nós encontramos um homem chamado Abraão. Abraão, um crente que estava retrocedendo. Um retrocesso na sua vida. Ele desceu ao Egito. Egito é um lugar realmente de destruição, de desespero,
de densidade baixa. O Egito é um tipo do mundo que nós vivemos hoje, onde o medo assola as pessoas, tantas coisas, a violência, a dor, as doenças, tantas coisas que vêm assolar e trazer um retrocesso na nossa vida. Mas também, queridos, segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 17, o Senhor fala aos seus servos, através de Paulo, para que não se coloque no julgo desigual com os incrédulos. Há muitas pessoas que estão sofrendo porque estão se envolvendo com coisas erradas. Há muitos crentes que estão sofrendo porque não estão na obediência diante de Deus. Há muitas pessoas que estão deixando os conselhos dos seus pais, estão deixando o conselho da sua mãe, estão deixando o conselho do seu patrão, estão deixando os conselhos da palavra de Deus. E aí passa a sofrer a consequência da desobediência na sua vida. Sim, retroceder significa permitir que o seu coração se torne espiritualmente frio, duro e insensível. Talvez esse momento, talvez você fale, pastor, você está falando muito duro. Não. Mas, queridos, é esse momento que é a verdade. Quantas vezes retrocedemos na nossa vida? A primeira atitude, às vezes, é retroceder diante de Deus. Nos tornamos frios diante de Deus. Nos tornamos duros, insensíveis à palavra de Deus. Maridos, quantas vezes você se tornou insensível à voz da sua esposa? Esposas, quantas vezes você também se tornou fria, insensível à voz do seu marido? Filhos, quantas vezes se tornou também insensível aos conselhos dos seus pais? Então, nós vemos que nesse momento, nós precisamos entender que tal ponto que você perde a sua glorificação diante de Deus. Ou melhor, você para de glorificar a Deus. E estamos aqui para isso. E cada vez mais nos tornamos mais mundanos, frios e longe da fé, da esperança pelo qual Deus nos outorgou em Cristo Jesus. Em vez de recuar do Senhor, devemos sim avançar em direção dele. Precisamos buscá-lo em todo instante. E a palavra do Senhor nos aconselha o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você tem buscado a Deus? Você tem orado? Você tem falado com Ele? Você tem lido a palavra de Deus, a Bíblia? Quando não fazemos isso, retrocedemos na nossa vida espiritual. Em terceiro lugar, às vezes a nossa vida distante de Deus e também da glorificação a Ele, nos tornamos como Jonas, um servo desobediente. Deus chamou Jonas para um propósito, para que ele fosse a Nínive e fosse pregar, falar àquele povo sobre o arrependimento, sobre a vida com Deus. E Jonas toma outro caminho, outro rumo na sua vida. Ele desobedece ao Senhor. E lá no alto mar, porque ele tomou um outro navio, que ia para Tarsis, começou uma tempestade e as pessoas não sabiam o que fazer mais para conter o barco. Ele disse para o capitão: olha, me lança ao mar, porque eu sou o culpado. Naquele instante ele reconheceu que ele estava desobedecendo a Deus. Queridos, quantas vezes também desobedecemos?
desobedecemos a Deus em ouvir a sua voz, em fazer a sua vontade, em deixá-lo usar as nossas vidas a cada instante. Desobedecemos pais, desobedecemos outras pessoas. Como nós precisamos nos tornar obedientes. Obedecer é o passo-chave para que possamos glorificar a Deus na nossa vida. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que simplesmente dizer, eu creio, eu tenho fé. Melhor obedecer, porque é na obediência a confirmação de vida, de fé no Senhor. Sim, querido, Jonas obedeceu, foi lançado ao mar e novamente ele foi levado à praia lá de Nínive e ele caminhou em direção àquela cidade e ele falou àquele povo e aquele povo entendeu a voz de Deus e eles se arrependeram. Meus queridos, ouça a voz de Deus. Também nós temos uma outra experiência, que é a de Davi, um guerreiro confortável, um homem que se tornou conhecido pela sua habilidade, pela sua fidelidade ao pai, pela sua maneira de apacentar os animais. Depois foi conhecido por ser aclamado rei, e ele se constituiu um rei e realmente que amava o seu povo, se importava com o seu povo. Mas teve um período pequeno de desobediência. Davi, como era comum o rei ir junto ao seu povo para a batalha, para estar lá, para animar o seu povo, ele não foi, ficou em casa. Então, naquele dia, ele, olhando pela sacada de sua casa, lá ele viu uma mulher se banhando, e ele não se conteve, pediu ao seu servo para que fosse estar com ela, e depois disso veio também o momento do adultério, depois o assassinato daquele esposo. Muitas vezes nós cometemos erros e falhas, e as consequências vêm sobre a nossa vida, porque às vezes nos sentimos confortável. Há muitas pessoas achando, olha, eu já aceitei a Jesus, eu já estou fazendo parte de uma igreja, mas continua pecando, errando, falhando, desobedecendo a Deus a cada instante. Às vezes nós buscamos ao Senhor, mas se a nossa vida não condiz com o que estamos falando com Deus, não condiz com o que nós conversamos com o povo lá fora, não condiz do que nós falamos para os nossos filhos que somos. Queridos, nós precisamos ser alguém que tenha uma vida na presença do Senhor. Precisamos sermos vigilantes a todo tempo. A palavra do Senhor diz que vigiai e orai para que não entreis em tentação. Tem muita gente que está vivendo sem oração. Há muita gente que não estão vigiando. E a palavra de Deus nos chama a atenção para vivermos esse momento com o Senhor e na presença dEle. Assim, queridos, Davi, ele foi chamado por Deus. Ele levou o puxão de orelha do Senhor e ele se consertou diante dele. Logo depois nós encontramos uma outra experiência, um homem chamado Ló. Ló, uma testemunha silenciosa. Ló era um homem justo, mas cometeu um grande erro. Ele levou a sua família para Sodoma. Ele escolheu aquele lugar. Diante daquele momento que seu irmão disse, olha, pode escolher. Se você for para o sul, eu vou para o norte. E ele escolheu
os melhores pastos, os melhores lugares lá de Sodoma. Mas ali ele errou, ele pecou, ele desobedeceu a Deus. Como naquele momento Ló enfrentou a sua vida diante do Senhor. Porque lá ele se calou. Ele não falou quem ele era. Ele não falou sobre o seu Deus. Ele não comentou sobre o propósito de Deus. E no final ele perdeu tudo, incluindo a sua esposa, que virou uma estátua de sal. Queridos, quando nós esquecemos quem Deus é, realmente esquecemos da sua provisão, do seu amor, esquecemos da sua graça. Quantas pessoas estão realmente mudos, silenciosos, diante do mundo que clama, querendo conhecer a Deus, querendo conhecer a Jesus. Ló poderia estar entre os homens de fé, lá em Hebreus capítulo 11, mas não foi por causa da sua história. Ele desviou-se da presença do Senhor. Eu posso falar que você está entre os homens e as mulheres de fé. Eu posso comentar que você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, você é um jovem de fé, você é um adolescente de fé, ou uma criança, porque você tem andado na presença de Deus e não quer se desviar dele. Não se torne uma testemunha silenciosa diante dos desafios do mundo, diante do clamor do mundo, diante de um mundo que está vivendo sem Deus. E por último, nós temos Pedro, um discípulo amargo. Pedro era um homem amargo quando ele negou abertamente a Jesus. E ele, naquele instante, quando aquelas pessoas falaram, olha, esse também é um deles, ele disse, não, eu não sou. Ele negou a Jesus. E ele sofreu também naquele momento, enquanto o galo estava cantando, ele pôde lembrar que Jesus disse a ele, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E ele sofreu amargamente. E levou um tempo para que Pedro se tornasse um missionário, se tornasse um pregador. Ele deu a volta por cima, ele resolveu o seu problema com Deus. Por isso, queridos, é hora de buscar a Deus. É hora de retornar à presença do Senhor. É o momento de nós olharmos para nós mesmos e buscar realmente onde nós temos falhado, onde nós temos errado. Há muitas pessoas amargas nos dias atuais. Hoje as pessoas já estão realmente com os nervos à flor da pele. Nós falamos e as pessoas rebatem. Nós falamos e as pessoas nos apedrejam. Nós falamos e as pessoas estão preparadas, armadas para falar alguma coisa. Amargura, porque falta Cristo no nosso coração. Falta obediência a Deus, falta ouvir a sua voz através da palavra. Queridos, só vamos glorificar a Deus se nós vencermos essas dificuldades na nossa vida. E outras também. Enquanto nós estivermos fugindo, enquanto nós estivermos desobedecendo, enquanto nós nos sentimos confortáveis e não fazemos nada, enquanto nos tornamos silenciosos ou amargos, ou de outra forma, estamos realmente longe de glorificar a Jesus com a nossa vida. Irmãos, queridos amigos, se algum desses 6 crentes é um retrato da sua vida espiritual, eu peço para você não estar no lugar errado, na hora errada. Não se distancie do Senhor, volte-se para Deus. Busque ao Senhor, esteja entregando o seu coração a Ele, a sua vida a Ele. Deixe Ele realmente direitar a sua vida e direcioná-la para a glorificação. Porque senão, no momento que Jesus retornar,
voltar para buscar a sua igreja, haverá uma palavra muito dura, dizendo assim: eu não vos conheço. Meu querido, busca o Senhor. Não permita que Deus realmente esteja olhando para você com reprovação, te procurando entre as árvores do mundo. Mas diga sempre: Senhor, estou aqui, quero fazer a tua vontade, usa-me da maneira como o Senhor deseja. Seja um homem, uma mulher de fé, que é um instrumento de Deus para o mundo que nós vivemos. Que Deus assim te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida, a sua fé, que Deus possa te conduzir no desejo maior de adoração, de vida com Ele. Nesse momento nós estaremos orando, pedindo ao Senhor para que possa continuar falando a cada um de nós, falando aos nossos corações. Enquanto nós estivermos orando, você que está participando conosco, comente aí dessa live. E se você quiser fazer algum pedido de oração, pode ser feito nesse momento, que depois estaremos orando por você, orando pela sua família, orando pelo seu pedido. Nós temos também aí na tela, temos também o número da conta da igreja. Você desejar participar desse momento do sustento da obra de Deus em Monte Alto, esteja aí com a conta da igreja, você pode participar. Depois mande para nós o recibo, para que assim possamos estar registrando no livro de nossa igreja. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos louvar o teu santo nome, ó Deus, porque um dia o Senhor olhou para nós e, nos vendo tão distante, o Senhor nos chamou, o Senhor nos convocou à sua presença e o Senhor nos deu a graça salvadora em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos, porque os nossos pecados nos afastam de Ti. Os nossos pecados nos fazem ficar longe do Senhor, mas a graça de Jesus, o sangue vertido na cruz, nos aproxima do Senhor. E aí nós podemos ouvir a sua voz dizendo: vinde bendito do meu Pai. Sim, queridos, nós podemos ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações, quando ouvimos a sua voz, quando obedecemos a sua palavra, quando entendemos os planos que Ele tem para nós. Pai querido, nós queremos suplicar, ó Deus, a tua bênção, a tua graça e misericórdia para o nosso povo, o nosso Brasil. Quantas pessoas estão sendo realmente ceifadas por causa dessa pandemia? Quantos estão doentes, internados? Quantos mesmo estão nos seus lares foram alcançados por essa doença, por esse vírus? Nós queremos suplicar, ó Deus, que tenha misericórdia de nós e que a tua mão de graça e poder possa nos alcançar e possa realmente repreender as enfermidades. Pai, entregamos a Ti, porque confiamos no Teu poder, confiamos no Senhor e cremos que a Tua palavra diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, nós entregamos a Ti também aqueles que ainda não puderam ter o privilégio de conhecer o Senhor. Fale aos seus corações, abençoe, ó Deus, suas vidas, para que eles entendam a Tua palavra, ouçam a Sua voz e possam sentir o Teu amor. Obrigado, ó Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela vida que tem nos dado e privilégio de podermos Te louvar e Te adorar em espírito e verdade. Receba o nosso culto,
receba a nossa adoração, pois o fazemos no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome santo, eterno, o nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Estamos chegando ao final da nossa live e queremos convidar você para que esteja conosco no próximo domingo. Às 9 horas da manhã, teremos a Escola Bíblica Dominical, que será ministrada pelo irmão Luciano. E domingo à noite, às 19h30, teremos também a live, um momento de adoração ao Senhor, momento também da palavra de Deus. E vai estar falando para nós, no próximo domingo à noite, pastor Daniel, pastor adjunto de nossa igreja. Ele vai trazendo então a palavra de Deus no próximo domingo. A todos vocês, uma boa noite. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e que o Senhor possa realmente reanimá-lo a cada momento que você se sentir abatido, triste, nos dias que estamos vivendo. Fique com Deus e assim que Ele os abençoe. Amém.